Eu sou aluna da terceira série A, do ensino médio. O meu projeto de vida é pedagogia. E hoje, sejam todos bem-vindos para o segundo dia da das Profissões. É, Será uma tarde maravilhosa, enriquecedora, com muitos conteúdos assim para acrescentar ainda mais naqueles que já têm um projeto de vida definido e aqueles que ainda não sabem o que quer, tenho certeza que vai ser super proveitosa. E para a gente dar início ao nosso tarde, eu convido a ex-aluna Giovana Alvarenga, que está cursando medicina na Faculdade Uninove. Seja bem-vinda, Gi. Oi, Marina, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite de vocês, de poder vir aqui hoje falar um pouquinho da minha experiência e poder ajudar outras pessoas a realizarem o sonho delas. E eu acredito que nós vamos conseguir juntos isso. Com certeza. Com você agora, Gi. Muito obrigada. Agora o Prof. Fábio vai colocar os slides para que eu possa falar. Eu fiz um slide para que a reunião seja um pouco, né, a apresentação seja um pouco mais direcionada e eu consiga responder o máximo de perguntas possíveis. Bom, eu faço medicina na Universidade 9 de Julho. O meu campus é o campus de Osasco. Eu entrei na faculdade em 2019, sou bolsista integral da faculdade, e é exatamente sobre isso que eu venho aqui falar hoje para vocês. Que era uma coisa que eu não sabia, que quando eu comecei, eu entrei no cursinho, eu fiz 2 anos de cursinho em Bauru, que meus pais tiveram que se mudar assim que eu terminei o terceiro ano, então eu fiz cursinho lá, fiz 2 anos, e eu, assim, só acreditava que só existia universidade pública para quem, infelizmente, não tem uma renda que consiga, né, atingir para pagar uma universidade particular, que é caríssima. As mensalidades variam de 5 a 9 mil reais, algumas até mais do que isso, como a Leopoldo Mandi, que é 13 mil reais. Então, é uma, tipo assim, absurdo, coisa que eu nunca teria condição de pagar, e os meus pais também não teriam condição de me manter. E foi quando, né, em Bauru, abriu a Uninove, e aí a minha mãe fez a minha cabeça, falou, não, vamos lá, a gente vai conseguir, você se adequa a todos os critérios da Uninove, a gente tem que tentar. Eu confesso que eu fui muito resistente a isso, porque eu achava que eu não ia conseguir, que eu iria acabar me frustrando por conta disso, por ser uma universidade particular, pela concorrência ser grande e tudo mais. Só que, graças a Deus, eu consegui. E hoje, eu acho que, pela minha falta de conhecimento sobre esse assunto, eu poderia ter passado antes na faculdade, porque minha nota atingia muitos anos antes, desde o primeiro ano, atingia, e eu realmente, por medo, só decidi fazer isso no segundo ano que eu estava do cursinho. Então, eu espero ajudar vocês, espero que tudo que eu tenha para trazer para vocês contribua. Se alguém tiver qualquer pergunta, pode mandar aqui no chat que no final eu vou responder. E se alguém também tiver perguntas a mais, pode me chamar no Instagram, no WhatsApp, pode pedir para o professor Fábio, para a Marina, que eles têm, e eu respondo. Eu estou à prontidão para tudo que vocês precisarem, tá bom? Pode passar o slide, prof. Primeiramente, eu quis trazer para vocês o que é o curso de medicina. Pode passar. O curso de medicina, ele é integral. Às vezes a gente tem alguma dúvida sobre isso, tipo, será que eu vou conseguir trabalhar o dia todo? Conseguir trabalhar uma parte do dia? Não consegue, gente. O curso, infelizmente, ele é integral, até pela carga de conteúdo que a gente tem, é muito densa, é muita coisa. Quem entra depois da faculdade sabe que, tipo, se tivesse 8 anos e ainda ser insuficiente, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre existe doenças novas acontecendo, por exemplo, o Covid, que é uma doença nova e rara, e a gente está, né, tendo um esforço muito grande por parte de toda a parte médica, cientistas e tudo mais, para conseguir resolver, né, isso, para conseguir arranjar uma vacina, uma cura, enfim. E então a gente está sempre tendo que se atualizar. São milhares de doenças, milhares de patologias
não só isso, né? Com o tempo a gente aprende do mínimo, que é a biologia celular básica que vocês aprendem na escola, a gente também aprende ela um pouco mais aprofundada, até outras coisas muito maiores, como gestão de saúde e tudo mais. Então a faculdade ela é muito ampla, então tem que ser em período integral mesmo, 6 anos às vezes a gente acha que é um pouco tempo ainda. Bom, os estágios, dependendo da universidade que você fizer, já são desde o começo. Vou até mostrar umas fotos no final, porque eu vou desde a segunda semana de faculdade já para estágio. Então, isso é muito legal, é a parte mais, assim, que nos enriquece como profissional e também como pessoa, porque lá você tem contato direto com o paciente, você consegue. É uma medicina muito mais ativa, essa medicina do estágio básico, porque você conhece a pessoa completa. Você vai na casa da pessoa, você conhece a família dela, a estrutura familiar, o que ela come, o que ela deixa de comer, como é a vida. Então, é a medicina onde a gente fala que é a medicina humanista, que a gente passa a olhar o paciente de forma integral. Então, o estágio, eu acredito que para muita gente é o brilho dos olhos da medicina e que faz total diferença quando você chega lá e você fala, cara, é isso mesmo que eu quero. Então, eu acho que é uma coisa importante para falar que a gente tem muitos estágios, a gente vai para lugares totalmente diferentes da onde a gente está, por exemplo, meus 2 primeiros estágios foi em Osasco, que é uma população muito pobre, e o outro foi em Santana, que era uma população, né, em um hospital que era um pouco mais rico, tinha muito mais recurso. Então, a gente via essa dualidade, dessa dualidade que nós, como médicos, vamos viver futuramente. Bom, e outra coisa que eu queria falar para vocês são os métodos de ensino. Cada faculdade tem um método de ensino, isso é muito importante, como nós, como futuros alunos, saber disso. A Uninove, por exemplo, é o TBL, que é misto. Então, eu tenho aulas, mas eu tenho a parte, a gente diz meio que autodidata do aluno. Então, você tem a aula, tem um discernimento, mas é muito mais prático, muito mais o aluno fazendo, realizando aqueles a fazer. Então, tipo assim, eles dão um norte para você e você continua estudando em casa com os livros e tudo mais. Ao contrário das aulas tradicionais, que você só tem aula, chega em casa, estuda e é isso. Nossa, não, nós temos que apresentar muitos seminários, simpósios e tudo mais. Então, essa é a diferença do tradicional pro TBL, que a gente chama de misto. E tem o PBL, que é quando tem monitoria. Então, você não tem a aula. O professor passa a temática, você estuda junto com o caso clínico que o professor faz. Então, tipo assim, um paciente, não sei quantos anos, sexo feminino, masculino, chega no hospital com queixa, dor de cabeça, tantos dias, blá blá blá. Então, eles destrincham um caso que envolve várias coisas diferentes, e aí o aluno vai para casa e tem aula, se eu não me engano, só 2 ou 3 vezes na semana, e é tipo um período só, e que é para essa discussão. Então, você já chega com o caso pronto, com a matéria, né, com os temas envolvidos naquele caso pronto, para o professor. Se você tiver dúvida, você pergunta, o professor te responde. Você, como aluno, dá meio que uma aula para o resto do seu grupo, né, que são divididos em vários grupos, e é assim que funciona, no caso, o PBL, que é um ensino que está crescendo muito no Brasil. Então, eu acredito que algumas das universidades que vocês foram procurar e tudo mais, vocês vão ver que existe na descrição do edital mesmo qual é o estilo de faculdade que você quer, e aí isso vai também de cada um. Tem pessoas que preferem muito TBL, tem pessoas que preferem o PBL e outras só preferem o tradicional. Eu me dei muito bem com o TBL, que eu acho que é importante a gente ter a aula, isso para mim, Giovana, é muito importante, e depois a gente praticar. Então, tipo, apresentar um slide, apresentar uma palestra, um simpósio, isso para mim funciona uma dinâmica que funciona muito bem. Então, isso vai de cada um. Bom, a medicina, ela é dividida em ciclos, né? Então, nós estamos dividindo em o ciclo básico, clínico e internato. Eu estou no ciclo básico no último semestre, estou no 4º semestre de medicina. Então, ano que vem eu vou para o clínico, que já é a parte mais patológica, onde a gente tem as vivências separadinho, certinho. Então, pediatria, geriatria, cardiologia, resp, enfim, a gente vai ter tudo separadinho na parte patológica. E aí depois vem a parte prática bruta. A gente tem prática todo semestre, mas a gente vai diretamente ficar no hospital, só volta para a faculdade para fazer prova. Então a gente participa de cirurgia,
atendimento nos laboratórios, tudo acompanhado do preceptor, né? Que o professor que nos acompanha chama preceptor. Então, sempre acompanhado deles, mas é a parte mais prática, onde a gente aprende a ser médico, né? Então, mas a gente nunca pode esquecer que a clínica é soberana sempre. Então, eu estou ansiosa para essa parte da clínica. Outra coisa importante para falar, que sempre me perguntam e os livros são muito caros, como você faz e tudo mais? Essa é uma parte que eu tinha muita dúvida, muita dúvida quando eu entrei, com muito medo também, apreensiva, porque às vezes a biblioteca da faculdade nem é tão grande assim, nem disponibiliza tantos livros assim. Mas a gente, graças a Deus, a tecnologia chegou para acabar com isso e existem milhares de drives muito bons, com muitos resumos e livros assim excelentes. Então dá para você grifar. Nossa, é maravilhoso. Eu mesmo, particularmente, não tenho nenhum livro. Eu uso tudo pelo computador, tudo pelo drive. Então, assim, o computador ele é a minha ferramenta principal na faculdade. E eu acho que seria um instrumento assim que todo mundo, né, que faz medicina hoje tem que carregar para lá e para cá, porque o banco de dados é muito grande, muita coisa que você precisa. Um livro, né, enorme que você precisa ficar carregando no computador tranquilamente usando pelo Drive, você nem ocupa espaço. Pode passar. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre isso, eu posso passar também os drives quando vocês forem aprovados. Alguns drives muito bons que eu tenho. Bom, aqui são as faculdades particulares que oferecem bolsa. O programa Mais Médicos, que é o programa na qual eu participo, né, como bolsista, ele diz o quê? Que todas as faculdades, desde que foram criadas em 2014, elas são obrigadas a dar 10% das suas vagas para bolsistas. Então, vou dar um exemplo da Uninove. A Uninove ela tem 5 campus novos, né? Além da Vergueira, que é Bauru, Osasco, Mauá, São Bernardo do Campo e Guarulhos. Então, a Uninove mais ou menos oferece 170 vagas por semestre. Então, para cada um desses campos, tá? Então, por exemplo, normalmente entra em torno de 19 a 20 novos bolsistas por ano. Mas isso aí, por semestre. Então, mas isso varia, porque às vezes o campus não adere. Por exemplo, o meu campus não tem meio de semestre, porque não cabe, não comporta. Mas, por exemplo, o Bauru comporta e eles pegam todo o semestre. Só que o processo seletivo para todas essas faculdades, não importa se seja Uninove, ou não importa se seja Leopoldo Mandic, Albert Einstein, não importa. A critério de alunos que sejam bolsistas integrais no quesito de escola pública, eles se enquadrarão sempre no mesmo critério. E as bolsas, elas são sempre do mesmo critério. Para participar dos Mais Médicos, como eu vou falar no próximo slide, que você precisa ter renda de um salário mínimo e meio por pessoa da sua casa e também ter estudado 100% escola pública ou ter 100% de bolsa nas particulares. Que isso é uma documentação que é muito fácil de conseguir nas escolas, porque quando você termina o ensino médio, eles te dão uma cartinha falando sobre suas notas, quanto tempo você estudou naquela escola, tudo certinho. E histórico escolar, isso mesmo. É o histórico escolar, que é o que você entrega comprovando que você realmente realizou aquilo. Então, essa é a documentação que vocês menos precisam se preocupar, que é de comprovar isso. Agora, de renda é um pouco mais difícil. Isso vai variar um pouco. Pode passar o slide, prof. Vai variar um pouco sobre referente, por exemplo, seu pai é autônomo. Então, você vai precisar que o seu pai mostre, né, a documentação do banco e tudo mais, de quanto ele recebe por um ano, e aí eles vão tirar uma média, e essa média tem que estar enquadrada nesse um salário mínimo e meio por pessoa da casa, né? E as outras documentação é sempre quase a mesma coisa, que são RG, CPF de cada membro da casa, carteira de trabalho para ver certinho se é isso mesmo, quanto essa pessoa recebe, se ela é autônoma, ela vai precisar fazer uma declaração em cartório que ela é autônoma. Então, essa papelada, assim, vai estar tudo muito explicadinho nos editais. Então, eles vão pontuar certinho, você precisa disso. Se seus pais são separados, você precisa do papel no qual declara que eles são separados, o divórcio deles.
se você recebe pensão, quanto você recebe, existe um papel específico que você faz na receita, tem os sites lá, quando você precisa pegar alguma coisa na receita, tem tudo certinho. E caso, né, vocês precisem, se vocês forem prestar, vocês precisam de ajuda com essa documentação, tipo, não estou conseguindo essa documentação, pode me chamar no WhatsApp. Eu e minha mãe, a gente se disponibiliza para ajudar vocês em relação a isso. Às vezes a gente tem muita dúvida sobre o que deve entregar, como deve entregar, porque agora na pandemia mesmo, eu tive, por exemplo, tenho que renovar minha bolsa todo semestre. Então, eu tive que entregar todos os papéis por e-mail, como tem que ser feito isso, que eles não aceitam de qualquer jeito e tudo mais. A gente pode ajudar, estamos aqui, né, abertos para isso. E eu coloquei um edital de algumas dessas universidades que já estão abertos para vocês no final, com o site certinho, para que vocês possam ver, né, quais estão abertas, mas essas daí são as que eu tenho conhecimento do estado de São Paulo, e tem acho que 2 de Minas, que tem bolsa dessa maneira, assim como eu entrei, que é o que é a bolsa dos Mais Médicos. Existe Mais Médicos também, que dá 50% de desconto. É tipo um ProUni. E a papelada do ProUni, gente, vai do mesmo jeito que a papelada para você entregar para essas instituições. Os critérios básicos são o mesmo: ser de escola pública ou 100% de bolsa na escola particular e a renda per capita até um salário mínimo meio por pessoa da casa. Isso é o critério básico do ProUni e dessas universidades. Aí o que varia de cada uma? Algumas faculdades têm o vestibular próprio e algumas são pelo Enem. Então você vai, faz inscrição, paga lá a inscrição. O que é um pouco ruim assim na faculdade particular é que eles não têm isenção de taxa para a escola pública. Então, às vezes é um pouco carinho a matrícula, né? Matrícula não. A inscrição do vestibular. Por exemplo, na Uninove, quando eu fiz, na época que eu fiz, foi caríssimo. Era 300 reais mais a documentação. Foi muito caro na época. Mas hoje em dia eles flexibilizaram isso muito e hoje em dia custa 90 reais para você fazer a sua inscrição. Então, algumas faculdades ainda têm um valor de inscrição bem salgado e outras já estão muito mais flexíveis, assim como a Uninove. A PUC, o ano passado, eu estava vendo, eles estavam com... Quem era bolsista pagava 45 reais na inscrição. Então, assim, já são outras faculdades que dão muito mais vantagens, né? E são muito mais flexíveis no sentido dos bolsistas. Outra faculdade que atualmente está aberto o vestibular, que eu não coloquei aí, mas ela não adere aos princípios dos Mais Médicos, né? Aí são todas as faculdades que aderem ao princípio dos Mais Médicos, mas que tem essa bolsa dela mesma, que é privada, é a Santa Casa. E ela está aberta 5 vagas. Se eu não me engano, fecha daqui 2 semanas. A prova está custando 120 reais. Então, né, tem uma documentaçãozinha para entregar. É mais ou menos a mesma coisa, só que os critérios dela dão uma mudada. Prof, pode passar o slide. Deixa eu ver. Acho que não está me ouvindo. Conseguiu. Isso. Outra coisa que eu queria falar sobre quem pode concorrer à bolsa é que são as pessoas da região. Então, por exemplo, eu sou da região de Bauru e lá a Uninove abrange a região de Bauru, que é Pederneiras, Agudos, Lençóis, até a região mais ou menos de Lençóis, quase partindo de Jaú, chegando em Jaú, abrange toda a região, toda aquela região. Quem é dessa região, ela tem uma pontuação extra na hora de você prestar o vestibular. Por quê? Qual é o intuito do Mais Médicos? O intuito do Mais Médicos é que você, aluno, preste serviço para aquela cidade na qual tem a faculdade. Por quê? O benefício da faculdade naquela cidade é que aquela cidade precisa de médicos, precisa de profissionais, e por isso ela foi escolhida para ser sede daquela universidade. Então, o quesito principal é que a pessoa seja mesmo da cidade, para que ela não precise mudar e depois, né, ela não consiga seguir sua carreira ali. Por exemplo, eu sou de Bauru, mas quando eu fiz não tinha esse critério mais, como falar assim,
pautadinho, assim. Então, hoje ele já está muito mais bem escrito, hoje eles seguem muito mais essa regra, então pessoas que são da região têm muito mais privilégio do que as outras pessoas, porque eles querem realmente alguém da região. Por exemplo, eu moro atualmente em São Paulo, em Osasco, e aqui na minha faculdade, os bolsistas tem tipo 3 bolsistas de Osasco. O resto é todo de os restos dos estados. Tem muito mineiro na faculdade, muito, que é o pessoal que sempre, né, que é por ser meio perto, eles acabam vindo, gente do Mato Grosso, Bahia, de diversos lugares, assim, tem bastante mineiro mesmo. Mas tem de todos os lugares, então, assim, não é impossível e de vocês conseguirem mesmo com esse critério, até porque Osasco mesmo é a prova viva de que isso não, como fala, às vezes não é suficiente e às vezes até a região não se enquadra nisso. Por exemplo, Osasco tem uma baixa, como dizer, uma baixa procura, né? Talvez pela população ser muito pobre e às vezes não, né, não chegar a ter nem conhecimento que a faculdade ofereça isso, tá bom? E agora, Bauru, por exemplo, que é uma cidade do interior, tem muito cursinho. Bauru é uma cidade grande, né? E tem muito cursinho. As pessoas vão até ela para fazer mesmo cursinho e tudo mais. Então, normalmente, as pessoas que aderem à faculdade lá são ou da região muito próxima ou mesmo de Bauru. Guarulhos, São Bernardo, Mauá, normalmente são pessoas de outros estados mesmo, tá bom? Pode passar. Outra coisa que eu queria falar vai muito além do vestibular, muito além de sentar a bundinha na cadeira que a gente sabe que precisa, que é ficar ali horas e horas estudando, assistindo videoaula, pegando livro, fazendo exercícios. Vai muito além disso e que não deixa de ser uma parte muito importante, que como eu falei no outro projeto, né, que vocês fizeram, que teve pelo Meet, nós conversamos sobre isso, que não basta só sentar a bundinha na cadeira e ver que no seu amigo estuda 8 horas e ele passou em um ano, e você estuda 10 horas e não passou. Não é isso. A gente precisa se adequar ao nosso método de estudo, se adequar ao quais são as nossas necessidades, as nossas dificuldades, pautar elas. É muito importante a gente pautar nossas dificuldades, saber o que a gente precisa dar mais atenção, o que a gente precisa demandar, o que demanda mais tempo de estudo para nós mesmos. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em exatas, muita dificuldade. E assim, no primeiro ano do cursinho foi muito difícil, porque eu não consegui entender qual era a minha necessidade. Então, eu queria estudar tudo, dividir meu tempo certinho para cada matéria. E aí eu parei no segundo ano, né, com a experiência dos meus amigos que me passaram, falaram: Gi, tais coisas não demandam tanto tempo assim. Às vezes você estuda, tipo, muito menos tempo, às vezes você precisa treinar muito menos do que outras coisas. Então, eu passei a me reorganizar relacionado a isso. E com essa reorganização foi muito bom para mim, porque eu consegui pontuar muito mais. Foi uma das matérias que eu fui melhor, porque eu consegui me adequar àquilo que era dificultoso para mim. E assim, os meus amigos, acho que quando a gente, né, eu tive amigos de fazer muito tempo que estavam no cursinho, eu da minha sala fui uma das que passou muito rápido no vestibular, tipo, com menos tempo e tudo mais. A maioria que estudou comigo ficaram 5, 6 anos no cursinho. Então, eles sempre. E eu ouvi muito eles. Isso é muito importante. A gente ouvir as pessoas que já têm experiência, sabe? De cursinho, de que estão ali, estão lutando, estão sofrendo junto com você. Porque você não vai precisar passar por aquele processo para aprender. Eles passaram por aquilo para aprender que, calma, tem alguma coisa errada. Eu posso fazer alguma coisa diferente que vai melhorar a minha performance no vestibular. Então, a primeira delas é pontuar o que você tem dificuldade, dividir o seu tempo referente a isso e saber como é o melhor método de estudo para você. Se para você é importante ficar 2 horas concentrado, ter um intervalo de 1 hora, depois mais 2 horas concentrado, ou estudar 3, 4 horas seguidas, isso quem vai definir é você. Não é ninguém que vai definir isso para você, porque cada um tem o seu jeito. Entendeu? Tem matérias que eu consigo estudar, tipo, 3 horas, 4 horas seguidas. Mas tem matérias que sem chance. 1 hora eu já tô caindo de sono, eu já tô, meu Deus do céu, quando vai acabar isso? E aí eu perco total a concentração. Então, isso vai de cada um, isso é individual.
E é importante testar, sabe? Então, tipo assim, vou fazer 2 semanas de teste. E aí você vai tentando se adaptar até a hora que você chega e sabe, tipo, essa é a minha realidade, é isso aqui que eu tenho, então eu vou fazer e vou conseguir chegar no meu objetivo, tá bom? Pode passar, prof. Então, além disso, né, de saber pontuar certinho o que você precisa, quem é você, aonde, né, o que você, as suas necessidades. Nós precisamos saber que a faculdade é muito além do que só passar no vestibular e que às vezes a gente acaba se perdendo, que a gente chega lá e a gente fala, caraca, realizei o sonho da minha vida, consegui tudo que eu mais queria e aí chega lá todo mundo e muita gente simplesmente fica insatisfeito. Porque chega lá e não sabe mais, sabe? Parece que perdeu o sonho, parece que não sabe ir além. E aí é onde a gente tem que parar para pensar que a medicina não é tudo na nossa vida. Não só a medicina, mas qualquer outro curso não é tudo na nossa vida. A gente precisa ter sonhos, a gente precisa lutar para que a gente continue sonhando. Então, existem diversas coisas na faculdade que é muito legal e, assim, muito importante, porque medicina, quando você acha que você só fazer o curso tá bom, você fala, meu Deus, não é? Porque para residência você precisa de muito ponto. Muitos pontos. Dentre eles, eu vou falar os maiores, assim, pontos que cabem para medicina, que é o centro acadêmico, que é quem cuida, né? São os próprios alunos que cuidam para resolver os problemas dos próprios alunos. Por exemplo, o apoio ao aluno. Você teve algum problema, sei lá, vamos supor, teve um problema que alguém te ofendeu, homofobia, alguma coisa. Tem o apoio ao aluno que é específico do CA, que ele vai lá, ele te ajuda, tudo mais. Por exemplo, tem a comissão de mensalidade, porque às vezes há algum problema, por exemplo, com a mensalidade. Tem a comissão do pessoal que resolve as coisas, né, para o pessoal do FIES. Então, tem esse pessoal para quem você recorrer. Ah, meu boleto do FIES não saiu, blá, blá, blá. Tem a tal pessoa. Tem o pessoal do social, que faz as ações sociais da faculdade, que ajudam a realizar essas ações, tipo, projeto de Dia das Crianças e etc. Aí tem a diretoria, que cuida de toda a parte, que eles são o vínculo principal com a diretoria. Você quer falar com o cara mais ferrado lá da faculdade, é com o CA que você vai atrás deles, que eles vão te direcionar. Eu preciso de ajuda, meu Deus, quem eu procuro? A gente precisa saber isso, é o CA. Deu qualquer merda na faculdade, procura o CA, que eles vão saber te direcionar para a pessoa certa, tá? Bom, aí tem a Atlética, eu participo da Atlética, sou secretária da Atlética atualmente, que também é muito legal para quem gosta assim de fazer esportes, para quem gosta de um lado um pouco mais descontraído. O centro acadêmico é algo bem burocrático, mais burocrático, mas que, né, é importante participar. A gente precisa, acho que, vivenciar tudo. Eu sou a favor de vivenciar tudo que a gente pode na faculdade, viu, gente? O máximo que a gente puder. Tem as ligas acadêmicas, atualmente eu estou abrindo uma liga acadêmica com uma amiga minha, e que eu espero que dê tudo certo. Eu tô até aqui dando risada, mas tá torcendo para que dê tudo certo. A liga acadêmica ela tem um fundamento mais para o que você quer, para a especialização que você quer. Então, normalmente, por exemplo, quem quer cardio vai para uma liga de cardiologia, e lá você tem aulas mais voltadas para a sua área. Lá você tem aulas práticas também mais voltadas para a sua área, então é muito legal porque você consegue identificar certinho, será que é isso aqui mesmo que eu quero? É onde eu posso seguir? E é lá que a gente normalmente vai para congresso, apresentar nossos trabalhos científicos, é lá que a gente começa uma IC, gente, IC é muito importante. Na faculdade particular tem pouco incentivo a IC, então, ó, ralar, tem que correr atrás, procurar seu professor, tudo sozinho. Mas isso daí cria muita autonomia e eu acredito que vocês do IVET, tem isso aí facinho. Autonomia, proatividade é uma coisa que eles sempre pregam pra gente que faz total diferença na faculdade. Vocês vão ver o quanto vocês vão sair na frente de muita gente relacionada a isso. Tem a FMSA Brasil, que assim, eu não faço parte, mas, assim, é um projeto incrível que quase todas as universidades têm, que é muito voltada para a área social, psicológica do aluno, do estudante de medicina mesmo. Ela trata do estudante de medicina com capacitação. É muito legal. Um dos meus desejos, uma das minhas metas para 2021 é entrar na IFMS Brasil. E ela tem diversas coisas, viu, gente? Tem intercâmbio por ela, tem intercâmbio por fora, que é a CLEV, que é muito legal, tem algumas capacitações em outros lugares.
assim, é incrível a FMSA, vale a pena também entrar e participar disso tudo. Bom, além disso, tem os congressos, né? Que normalmente nós vamos para os congressos que são de áreas que a gente tem mais interesse, mais afinidade. Simpósios que são oferecidos pela própria faculdade, simpósios de ligas, enfim, que a gente acaba fazendo, que agrega muito isso na nossa formação, iniciação científica, como eu falei, e tem os projetos de extensões, que são, por exemplo, quando a faculdade tem uma parceria, por exemplo, com uma empresa, e não sei se vocês já viram aqueles médicos que vão ajudar em outros lugares, né, em outras cidades, por exemplo, do Amazonas e tudo mais. Isso é um projeto de extensão que faz na faculdade também, que isso é muito importante, conta muito na residência, muito. E é bem difícil de conseguir, mas tem que lutar e ir atrás que consegue, mas, né, é tudo muito árduo, sempre muito árduo. Tem os jogos que eu particularmente acho importante pela sua interação com a faculdade, para você criar o seu vínculo com a universidade, criar amor, pelo aquilo que você está vivendo, sabe? Pela sua turma, pelo seu curso, defender ele, tá ali, né, vibrando com ele. Isso, eu acho que o espírito de competitividade, isso leva o nome da faculdade muito adiante. E é um momento que você tem tipo de lazer, de desestressar. Os jogos acontecem uma vez por ano. E eu acho muito importante, eu acho que isso é um vínculo incrível que a gente cria na faculdade e que se vocês puderem participar, participem, que, né, é uma experiência legal. Bom, agora sobre o cursinho, né, que eu já coloquei algumas fotos. Cursinho que isso vai de cada um. Existe cursinhos, por exemplo, particulares, existe cursinhos públicos que dá para ser feito. Em Campinas tem cursinho público e em Limeira também tem em Paulínia. Então, né, eu vou procurar o nome de cada um. Não consegui achar, mas eu vou continuar procurando porque tem alguns amigos que já fizeram esses cursinhos públicos. Tem alguns particulares que são muito bons e que têm um valor acessível. Então, se alguém quiser alguma indicação, alguma coisa, eu posso perguntar para alguns amigos meus que fizeram, para poder indicar para vocês. Tem provas de bolsas também nos cursinhos, mais ou menos com a mesma coisa que eu falei, né? Mas normalmente é mais por nota. E sobre os sonhos, né? Nunca deixar de sonhar. Medicina tem que ser seu sonho, sim. Ele tem que estar lá no papelzinho, como o Bruno falou, o Bruno Batista, eu nunca me esqueço que ele falou isso, que ele colocou lá o papelzinho dele lá na sala, escrito o sonho dele, e ele colocou ele no coração também. Então, coloque seu sonho no seu coração e lute sabe, para você agarrar esse sonho. Mas não esqueça que a gente tem que sonhar muito além de tudo isso, que a gente precisa ter outros sonhos, porque quando a gente coloca uma coisa assim muito em foco, às vezes a gente acaba ficando muito sobrecarregado com aquilo, sabe? Então a gente tem que colocar metas. Esses sonhos, eles têm que ser pautados em metas. Então, para eu chegar a conseguir medicina, tudo que eu preciso realizar e começar a ter sonhos, tipo, fora disso também, porque nossa vida, ela não é só composta pela nossa vida profissional, ela é composta por diversas outras coisas. Então, ir pautando isso, porque as coisas que estão acontecendo na nossa volta são extremamente importantes, influenciam diretamente para a gente realizar nosso sonho, entendeu? Os métodos de estudos que eu já falei, e não se preocupar com o tempo. Às vezes você vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para entrar e não importa. Isso é referente de cada um. Às vezes a gente precisa desse tempo. Esse tempo ele é precioso para a gente. Eu sempre falo que talvez se eu tivesse entrado no terceiro ano, talvez não, eu tenho certeza. Eu não daria o mesmo valor, eu não saberia estudar, eu não saberia estudar da maneira que eu tenho que estudar. Às vezes a gente passa a noite estudando, não saberia, eu acho, que lidar com tantas coisas que a faculdade me oferece. Então, isso é muito individual de cada um. Então, não se pressione em relação a tempo. Eu sei que é muito difícil, às vezes, quando você paga, é muito difícil, mas, assim, vamos forte, sabe? Não deixa, às vezes, assim, ai, meu Deus, eu não vou sair, eu fiz essa besteira, gente. Eu fiz essa besteira, fiquei 1 ano enfiada dentro de casa. Não faz isso. Não faz, é a maior besteira da sua vida, porque você foca naquilo lá e você fica tão saturado que quando chega no final do ano para as provas, você não consegue fazer as provas porque você está cansado. Então, tira um final de semana com a família, tira um final de semana para sair com os amigos. Se você namora, ai, vamos ver o que eu vou fazer. Então, vou ver ele à noite no sábado, vou ver ele no sábado, vou ver ele no domingo. Então,
sabe, faz um calendário, se programa. Eu queria ir num show em tal lugar, mas eu vou ter que ficar sem dormir 2 dias, no outro dia eu vou ter que descansar. Então, vamos se programar essa semana. O que eu posso fazer? Posso estudar uma hora a mais, meia hora a mais, sabe? É isso que vocês precisam fazer, mas não deixem de viver, gente. A nossa vida, nosso sonho, ele envolve muitas outras coisas. E a gente só aprende isso quando a gente, assim, realmente, sabe, passa por isso. E vocês vão ver. Se vocês deixarem de viver por conta dos sonhos de vocês, o sonho fica pesado. Ele não pode ser algo pesado. Ele tem que ser algo que te dê prazer, entusiasmo de alcançar. E sempre cuidem da saúde mental de vocês. Isso é fundamental. Hoje existem diversos psicólogos que dão atendimento gratuito. Então, procure, se você achar que não está dando conta, que você não está conseguindo lidar com tudo, procura um psicólogo. É muito importante. Assim, olha, eu só comecei a fazer psicólogo quando eu entrei na faculdade, mas se eu pudesse, eu teria começado muito antes, porque é fundamental, tá bom? Então, essas são as minhas dicas para vocês hoje. Pode passar, prof. Não lembro mais qual que é. Outras coisas que eu também acho importante vocês saberem a cidade em que vocês vão fazer. Então, conhecer a cidade, procurar saber que cidade que é essa, como que funciona, se tem que pegar metrô, se tem que pegar ônibus, como que você vai para a faculdade, como que você vai voltar, se é perigoso à noite, você tem que saber essas coisas. Porque eu vou falar isso de uma experiência de uma amiga minha, muito próxima, que ela se mudou para a cidade e tudo mais, com a faculdade, não conseguiu lidar com tudo isso. Foi muito difícil, porque ela morava em uma cidade muito grande, ela tinha que se, né, era muito longe de onde ela morava, então sempre procurar isso, um lugar mais perto. E se você não tem condição de morar num lugar mais perto, tipo, sozinha, procurar uma república. Eu mesmo moro em república aqui em Osasco, com 2 meninas. Então, tipo, procurar um local mais acessível, mas que ele não seja tão longe, porque, por exemplo, medicina, às vezes você vai chegar muito cansado, às vezes você vai ter um tempinho, uma horinha assim, às vezes você volta para casa, dá uma dormida, você já tá muito bem para continuar o resto do dia. Então, essas coisas são fundamentais, saber que tipo de cidade que você tá indo, como que você vai, o lugar onde você vai morar e a relação sua com a sua família. Porque medicina é um curso que às vezes a gente acaba deixando de dar um pouco de atenção para nossa família, para os nossos amigos. Então, ter essa comunicação com essas pessoas que estão à sua volta, né? Olha, gente, agora a partir de agora minha vida é assim, eu não consigo, se eu conseguir se programar também, sabe? Então, não só quando você passar, mas até antes, tipo, olha, eu só vou conseguir um final de semana por mês ir na casa da avó, por exemplo, almoçar, que era uma coisa que eu fazia na casa da minha avó, mas eu ia, né? Quando eu mudei para Bauru, eu ia poucas vezes, então eu me planejava para isso. Enfim, todas essas coisas é muito importante, porque a relação com a sua família, com seus amigos, ela é muito importante. E você não pode deixar eles de lado por causa de um sonho, por conta de um sonho que você está realizando. Então, que vocês conversem com eles, que você se adeque, sabe? Você precisa desse tempo com eles, né? E isso é importante. E o vínculo com as pessoas nas quais chegaram novas na sua vida. Que, né, se abram para que isso aconteça, porque é muito importante. Principalmente se vocês morarem sozinhos. Porque tem vezes que a gente vai se sentir um pouco sozinho, desamparado, e aí a gente sempre tem que ter alguém para nos dar a mão e nos erguer e falar: calma aí, cara, você não tá sozinho, eu tô aqui e se dá força. Eu acho que eu posso dizer muito isso, porque graças a Deus eu tenho pessoas que estão do meu lado muito, muito, muito incríveis e que sempre, né, quando eu tô chateadinha, porque eu não posso ver minha família, às vezes quando eu não consigo elas estão rindo. Elas estão rindo. Quando eu não posso ver minha família, então eles sempre estão junto comigo, falam: não, vamos lá, vamos fazer outra coisa, vamos se animar. E é isso. Pode passar, prof. Eu acho que agora são os sites e os editais. Isso são os sites e os editais das faculdades que já liberaram. E aí, qualquer dúvida, né, o professor até vai liberar depois esses slides para vocês. E aí, para vocês poderem entrar no site e tudo mais, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à documentação, a qualquer coisa, podem me chamar que eu estarei ajudando vocês. Me disponibilizo para isso. Já consegui, o ano passado, ajudar algumas pessoas com relação à documentação e deu tudo certo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Acho que é a melhor coisa que a gente pode retribuir. A única, acho que, forma que eu vou conseguir retribuir essa bolsa, eu acho que é ajudando outras pessoas a também conseguirem ela. Pode passar. Acho que agora são as fotos.
E eu coloquei algumas fotos, né, na UBS, porque a gente não pode tirar foto com o paciente. Então, eu coloquei algumas fotos engraçadas para vocês verem que a gente se diverte muito. Essa aqui no carro, quando a gente vai fazer visita, tem alguns lugares que tem, outra no consultório, a gente atendendo. Sempre o grupo é muito grande, viu, gente? E o grupo é muito importante. Eu tive grupos incríveis de UBS, então pode passar, prof. Isso é muito importante, o grupo que você vai escolher. E ali, né, eu dormindo porque eu tava morta de cansar. Pós uma provinha, aqui é laboratório, quando a gente vai no laboratório, sempre com jaleco, calça, né? Igual o laboratório mesmo da escola, viu, gente? Calça, tênis fechado, jaleco, tudo certinho. Pode passar? Aqui, ó, também da UBS, e um sexto, que foi quando a gente completou um ano, médicos que tem, né, na medicina tem, alguns cursos também tem, eu não vou saber falar, mas na medicina a gente tem algumas festas importantes, que é um sexto, né, que é um ano de médico, depois o fim de ciclo básico, que seria final de ano, mas a gente não vai ter, depois tem o meio médico, 100 dias, e a formatura. Pode passar. Por enquanto só foi um sexto, viu, gente? Aí esse aqui foi o primeiro dia, que foi quando a gente teve o trote, e a fotinho da minha sala, que era antigamente, porque as salas são randomizadas na Uninove, então todo semestre a gente muda de grupos. Bom, e o próximo é que a gente faz muita atividade prática, e às vezes nós somos os cobaias dos nossos amigos. Nesses dias a gente fez um teatro, né? Eu amava fazer teatro na escola, então a gente fez um teatro de uma pessoa que tinha sido atropelada, né? Eu fui a pessoa atropelada, e eles me mobilizaram e tudo mais, uma fotinha na UBS também do meu grupo. É isso, gente. Agora a gente vai responder as perguntas, né? Então eu vou passar para a Marina. Maravilhosa. Tem uma pergunta do Edmilson: se o documento principal é o imposto de renda ou apenas a declaração do cartório vale? Os dois. Por exemplo, quando você é autônomo, você entrega tanto a declaração do imposto de renda, e aí, por exemplo, a pessoa que é responsável por você, ela tem que ir no cartório e fazer uma declaração. Eu tenho os exemplos dessas declarações, caso vocês precisem. Normalmente não é muito fácil de achar. A gente tem que até o local onde tem que entregar a documentação, por exemplo, na secretaria da escola, para eles escreverem. Mas eu já tenho os exemplos, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, eu tiro uma fotinho para vocês. E aí você faz a declaração, a pessoa que é responsável por você, por exemplo, meu pai é o meu responsável. Então, todo semestre, ele vai, escreve a declaração a próprio punho, do quanto ele recebe, blá, 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 certinho, mas o imposto de renda, e aí o imposto não precisa ser autenticado no cartório, mas a declaração precisa. Normalmente, a gente tem um gasto, assim, de cartórios semestralmente. Então, isso vai depender de cada família também. A minha eu acabo gastando um pouco mais, porque são 5 pessoas, mas isso vai de cada um. Ah, tá. A Eduarda, ela perguntou quais foram as maiores dificuldades. Para conseguir, eu acho que foi. É que são várias coisas, né? Mas eu acho que no começo, me adaptar com o estudo do cursinho, porque era totalmente diferente do que eu estava acostumada da escola, né? Do terceiro ano, do ensino médio. E depois eu acho que foi entregar toda essa documentação, porque a gente, tipo assim, a gente entrega antes da documentação, antes de fazer a prova, né? Então, assim, era um processo que me deixou muito apreensiva de, né, essa documentação. Aí eu fiz a prova, e a prova, assim, eu saí de lá, eu falei, mãe, se eu não conseguir hoje, é que realmente, tipo, não era para ser. Porque eu acho que eu consegui, sabe? Eu saí de lá confiante que eu tinha conseguido. E aí, depois de um mês e pouquinho, assim, eles me ligaram. Eles foram na minha casa e eu tava fazendo FUVEST. Aí eles foram na minha casa, meus pais estavam lá e eu não tava. E eu saí da FUVEST, minha mãe mandou uma mensagem de você passou. E aí eu, assim, era a minha última prova, eu tinha saído, assim, acabada da FUVEST, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado pra segunda fase, tava muito chateada. E assim, aquilo mudou, sabe, tudo, mas eu tive que passar por um processo até, né, não era só passar na prova, eu tive que passar na entrevista também.
E eles tinham feito a entrevista com os meus pais, eu tava esperando a resposta da entrevista, então foi a pior semana da minha vida, assim, de verdade, foi a pior semana da minha vida. Então, acho que tem duas coisas. Foram o processo do cursinho, de eu entender como eu tinha que estudar, como eu tinha que fazer, e, né? E depois eu acho que foi esse processo da Uninove que foi bem difícil para mim, que foi a entrevista, porque a gente fica muito segura, eles fazem muitas perguntas, muitas. E aí você tem medo de falar alguma coisa e sair do controle, sabe? Mas é uma coisa que a gente precisa ir ajustando. Você tem que ser muito sincero e tipo assim, responder com verdade mesmo. E é isso, confiar, porque eles sabem toda a sua vida. Não adianta, a gente entrega tudo sobre a nossa vida. Então, a nossa vida tá nas mãos, né, deles, que eles vão analisar se aquilo cabe ou não a bolsa. Então, acho que esses dois processos foram mais difíceis para mim. Tem mais alguma? Pergunta da Bia. Na faculdade em si, quais são as matérias mais difíceis e quais você mais gosta? As meninas estão até rindo aqui. Que olha esse semestre, gente. Ele ganhou. Todo mundo fala que a gente o quarto semestre assim, é o inferno, a gente chama ele de quartos infernos, que é assim, terrível. E assim, o mais difícil até hoje para mim tá sendo neuro. Assim, neuro tá acabando comigo. Mas matéria que eu gosto muito, eu amo SCAPS, que é saúde pública. Eu amo saúde pública, sou apaixonada. Eu sou a louca da saúde pública. A professora, ela sabe meu nome de cor, de tanto que eu falo com ela no chat, porque eu sou apaixonada. E sem ser SCAPS, deixa eu pensar. Que eu gostei até hoje. Eu gostava de genética também, que é uma matéria que a gente tem, assim, né? Que vocês têm. A gente tem um pouco mais aprofundado. Agora eu tô tendo propedêutica, que é uma parte mais clínica, assim, né? De atender o paciente, que é como você atende o paciente. E eu também amo essa parte. Tá sendo um pouco difícil online, mas tá sendo legal. Aí tem a pergunta da Ana Flávia. Se você pretende fazer alguma residência médica. Pretendo, eu ainda não sei qual. Eu tenho algumas dúvidas, assim. Eu saí do ensino médio na certeza que eu faria onco. Certeza, eu falei, eu vou fazer onco, não tem nada nesse mundo que tira da minha cabeça. Só que eu mudei. Então, gente, sejam abertos a mudanças, porque eu mudei. E hoje eu acho que ou eu vou fazer medicina da família, que é bem a área de saúde pública mesmo, ou talvez eu faça intensivista, que é né, urgência, emergência assim, de hospital e tudo mais, UTI, essas coisas que é uma coisa que eu gosto bastante também. Mas ainda não me decidi. Estou aberta a novas coisas, viu? Se o universo quiser trazer outras coisas, eu estou aceitando. Aí tem uma pergunta da Eduarda. Se seus pais sempre te apoiaram e se você tinha outro PV em mente sem ser medicina. Então, não chora, Giovana. Tô plena hoje. Então, meus pais sempre me apoiaram. Eu nunca tive outra opção. Tipo, eu faria outras coisas, mas assim, nunca foi tipo, eu tenho um plano B. Não tenho, não tinha. Até que desse totalmente errado, eu não tinha outros planos, assim. Meus pais sempre me apoiaram. Foi insistência da minha mãe eu prestar Uninove. Eu não sei se ela tá aqui, provavelmente deve estar. Mas assim, ela brigou muito comigo e falava, Giovana, você tem que ir, não adianta. Ela falou assim, você vai você não. Você só. A gente sempre tem o não. Ela sempre fala isso. Eu sempre tenho o não. Se eu não for em busca do sim, eu nunca vou saber se eu vou conseguir ou não. Então, eu que tenho que lutar para conseguir esse sim, né? Tem que ir à luta. Então, meus pais sempre, sempre, sempre me apoiaram. Uma vez minha mãe tentou tirar da minha cabeça, mas aí ela viu que piorou a situação, porque eu me apaixonei mais ainda por medicina. Então, graças a Deus, eu tive apoio deles. Mas eu sei que quando não tem, é muito difícil. Mas acreditem em vocês, gente. Se vocês são capazes, vocês vão conseguir. Tá bom? Bom, gente, então lembrando que para participar do sorteio do combo do Subway, vão deixando os comentários, as perguntas para Gi. E para retirar o combo vai ser na segunda-feira, porque na sexta a escola vai estar fechada. E aí, Gi, eu gostaria de te convidar, se você quer deixar uma mensagem para aqueles que estão no terceiro, em meio da pandemia, para ir para a faculdade, aqueles que ainda não sabem o que quer, para os alunos do primeiro, do segundo ano, para os professores, enfim. Deixe uma mensagem para a gente motivacional, porque essa história é linda. Obrigada. Gente, eu tenho só a agradecer a escola
a escola, que tudo que a escola fez por mim durante os anos que eu passei aí. Foi muito incrível e, assim, foi primordial eu ter feito, né, o IVET. Eu acredito que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu acredito que as habilidades que eu adquiri aí eu nunca teria adquirido em outro lugar, assim. Então aproveitem o máximo que vocês puderem na escola. Isso, tipo, te coloca muito na frente de muita gente, porque às vezes a gente acaba tendo vergonha, por exemplo, de apresentar, fazer uma coisa, fazer outra. E assim, essa proatividade que a escola procura sempre para os alunos, ela é muito importante na faculdade. E assim, ela muda muito, sabe? A diferença de um aluno para outro. Então, aproveitem isso, confiem em vocês, acreditem nos sonhos de vocês. Nada é impossível, nada nessa vida é impossível. A gente acha que tá muito longe, muito distante nosso sonho, mas ele não tá, ele tá pertinho, ele tá aí, ó, seu ladinho grudado em você. E agarra ele e fala, cara, não vou parar até eu conseguir, entendeu? Tipo assim, e busca ajuda de pessoas. Não ache que você vai agarrar o mundo sozinho. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Sabe? Vai ter gente que não vai estar nem aí, vai, mas assim, gente muito boa nesse mundo. Tem gente que vai, assim, é uma palavra que a pessoa te fala vai mudar totalmente. Às vezes a gente só precisa de uma palavra amiga para nos dar, encorajar mais ainda. Então, eu tô aqui me oferecendo, sou ser a palavra amiga de vocês, se vocês precisarem. E qualquer coisa, eu tô aqui para ajudar, de verdade mesmo. Não sintam vergonha. Teve algumas pessoas que na última palestra me chamou e eu espero ter resolvido o máximo, né, das dúvidas delas. Mas se precisarem, pode me chamar, pode me encher o saco, eu não ligo. Eu realmente quero ajudar, quero, como fala, dar a possibilidade de outras pessoas conseguirem realizar o sonho delas, que eu sei quanto para mim foi difícil e quanto isso aqui é incrível e importante para mim. Eu quero que seja incrível e importante para vocês também, tá bom? É isso. Muito obrigada, professores. Eu amo muito vocês, sinto muito saudade e gratidão, porque se não fosse vocês, eu não tava aqui. É isso. Aí tem uma pergunta da Bia aqui para encerrar, Gi. A medicina é parecida com Grey's Anatomy? Eu acho que tá loucura diária de não dormir, na cobrança excessiva, tipo, uma cobrança muito em cima da gente, realmente. Mas, assim, é difícil. Assim, tem muita coisa lá na Grace que é muito dos Estados Unidos, assim, não é tão prática do nosso Brasil. Por exemplo, a gente não tem equipamento suficiente. Gente, até desculpa pelo barulho, aqui tá tendo uma reforma aqui do lado. Mas a gente não tem, às vezes, o tanto de equipamento que eles têm. O tipo de saúde deles é totalmente diferente da nossa. A saúde deles é muito mais emergencial. Nós, no Brasil, nós usamos uma saúde mais de promoção à saúde, de tentar prevenir antes, que no caso são as UBSs que a gente vai, sabe? No postinho, não sei, acho que em Cosmópolis é postinho ainda que chama. Então, para você ir lá e tudo mais, vai primeiro no ginecologista e tudo mais, que é um outro tipo de saúde que nós utilizamos. O Grey's Anatomy é uma saúde mais elitizada, vamos dizer assim. Então, é parecido em algumas coisas e outras não. Acho que deu para entender que, tipo, o estilo de hospital e tudo mais não existe muito. Tem muito equipamento, muito sofisticado, muita tecnologia, mas no Brasil não são todos os hospitais que tem isso, tipo Unicamp tem, óbvio. Você vai na Unicamp, você fica deslumbrado, falando, meu Deus do céu, eu quero trabalhar aqui, mas nem sempre é o seu chamado e nem sempre é aquilo que você quer. Por exemplo, eu queria mesmo trabalhar no UBS, que é algo que eu gosto muito, eu acho que vai ajudar a população, né? Mas isso é relacionado a mim mesmo. Mas varia de pessoa para pessoa, né, no que quer trabalhar, mas a maioria dos hospitais não tem tanta assistência como o Grey's Anatomy. Então, a gente agradece a sua disponibilidade e vir aqui compartilhar um pouquinho dessa sua história maravilhosa. Muito sucesso e, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar de seus conhecimentos. Tenho certeza que irá ajudar muita gente. Eu que agradeço e eu tô torcendo aqui, ó, por todos vocês. Eu quero ver fotinho de vocês de aprovação, viu? Me chame para comemorar depois, viu? Beijo, muito obrigada por tudo. Beijo, Gi. Bom, gente, então chegou a hora da gente falar a ganhadora do nosso sorteio da nossa primeira palestra hoje, que foi a Eduarda Andrade.
Então, parabéns, Eduarda. Na segunda-feira você pode ir até na escola retirar o seu prêmio. Um recadinho importante, agora a palestra das 2 horas era da Gabriele, irmã da Giovana, mas ela teve um imprevisto na faculdade, então ela não vai conseguir estar conosco. Então, nós voltamos com a nossa programação às 3 horas da tarde, com a palestra do... Só um minuto que eu... Jackson. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Então, se vocês precisarem, o Fabinho tem o número da Giovana, eu também tenho, então se precisarem podem me mandar mensagem também. Beijos.